Você também já passou anos da sua vida manifestando várias coisas e no fim das contas nada aconteceu? Pois é, isso também já aconteceu comigo. E hoje eu entendo que, na verdade, não, o problema muitas vezes não era comigo, muitas vezes o problema era como eu manifestava. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso acontece muito porque as pessoas acabam entendendo a manifestação como só algo que ela deseja, e aí fica só nesse desejo. O universo não consegue entender que é algo que a pessoa acredita, entende? Então, enfim, hoje eu vou ensinar pra vocês, de fato, como manifestar, como trazer todo esse seu desejo, transformar esse seu desejo em algo mais concreto, um ato mais de fé. Hoje eu quero te mostrar exatamente como não continuar manifestando da forma errada. E como você já deve ter entendido pelo título, sim, a Bíblia já ensinava a manifestar antes da gente chamar manifestação de manifestação, sabe? Antes mesmo, né, de ter essa viralização toda de vision board, player board e etc. Tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Insta. Então, a Bíblia já falava sobre isso. E aí, hoje eu quero falar exatamente sobre essa questão da Bíblia e mostrar pra vocês como que é a maneira correta. Hoje eu vejo que muitas pessoas já falam sobre isso, o que é muito necessário. Enfim, se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Clá, eu sou cantora, estudante de design de moda, empreendedora e recentemente eu terminei a minha jornada de 60 dias para tornar a minha vida melhor. E de fato a minha vida se tornou uma vida melhor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, deixa o seu like, o seu hype se você quiser. E também se inscreve no canal para dar aquela força. Então, o que acontece? A manifestação, ela virou uma lista de desejos, apenas. Então, tipo, eu tenho uma lista de desejos que eu quero, de coisas que eu quero que aconteçam e tudo mais, e eu desejo tudo aquilo. Que tudo aquilo vire realidade, que tudo aquilo aconteça e tudo mais. Beleza. Não há erro em ter uma lista de desejos. O problema é como você transforma isso em realidade. Muitas pessoas ficam tipo, eu tenho essa lista e eu quero que tudo isso aconteça e tudo mais, e fica esperando que as coisas aconteçam em um passe de mágica. E, gente, sinto muito lhe informar, mas não vai acontecer um passe de mágica. Não vai. Depende muito de você, depende muito da forma como você manifesta, mas também depende muito de você, da forma como você vai conduzir isso, sabe? Porque não adianta querer ficar manifestando e não fazendo nada. Então, basicamente, isso é tirando uma responsabilidade que deveria ser sua para ter, tipo, uma espiritualidade rasa. É, tipo, é uma coisa muito supérflua. Então aqui, pra manifestar, você tem que ser responsável pelas suas manifestações, você tem que ter certeza daquilo que você está manifestando e entender como que isso funciona, como que isso vai impactar na sua vida, como que já tem impactado na sua vida e realmente transformar. Não é só, tipo, eu tenho esse desejo e eu quero que aconteça. Não. E aqui eu separei algumas passagens da Bíblia para abordar com vocês, né? Já que eu disse que a Bíblia já nos ensinava a manifestar muito antes desse hit, né? E eu fui descobrir isso assim, sei lá, acho que foi semana passada. Tava lendo a Bíblia, né? Fazendo meu devocional, e aí eu me deparei com Marcos, capítulo... Acho que era capítulo 1 ou era capítulo 11? Deixa eu ver, era capítulo 11. Eu ainda anotei aqui, ó. Você está manifestando errado. A Bíblia te ensina a manifestar da maneira correta. Porque na hora que eu li isso, eu falei, nossa, eu preciso levar isso pra galera que tá me assistindo. Eu preciso levar isso pro YouTube. Porque tem muita gente que não tem esse conhecimento. Foi exatamente o capítulo 11, versículo 22 a 24 de Marcos, em que Jesus fala: tenham fé em Deus. Se disser que este monte, essa montanha, vai se levantar e se jogar ao mar, e você acreditar com todo o seu coração, isso vai acontecer.
Isso simplesmente vai acontecer. Aqui, ele não diz com essas palavras, tá, gente? Mas é porque eu não peguei o versículo. Eu vou pegar ele aqui, na verdade. Jesus disse com essas palavras de acordo com a Bíblia: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. E isso foi pra mim, assim, blow minding. Apesar de ser algo que eu já sabia, que a gente tinha que colocar em oração e agradecermos por já termos algo, mesmo que ainda não tenhamos, apesar de eu saber disso, ler isto na Bíblia me deixou, assim, em completo choque. Porque eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Já tá aqui no canal, já sabe? Faz pouco tempo que eu comecei a ler a Bíblia, então tem muitas coisas que eu não sei. A manifestação, ela exige exatamente isso. Ela exige que tenha, né, um comando. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero muito é ser uma cantora bem-sucedida, né? Por exemplo. Eu quero ser uma cantora bem-sucedida. Ao invés de eu ficar falando que eu quero ser uma cantora bem-sucedida, eu tenho que falar que eu sou uma cantora bem-sucedida. E não só, né, escrever isso em algum lugar, não só manter isso na minha mente e tudo mais, mas toda vez que eu for conversar com Deus, eu preciso colocar isso. Preciso colocar, Deus, eu sou grata por ser uma cantora bem-sucedida. Mesma coisa, isso sucede a questão da ação. Não adianta eu virar para Deus e ficar falando, eu sou grata por ser uma cantora bem-sucedida, se eu não ensaiar, se eu não praticar, se eu não me movimentar, sabe? Se eu não tomar decisões e tudo mais. Não vai adiantar, não adianta, porque Deus tá fazendo a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. Não adianta querer tudo de bandeja, de mão dada, porque não é assim que funciona. E, além disso, você precisa ter convicção e, né, acreditar exatamente que isso é real, que o que você tá falando é real. Você acredite que você é capaz de fazer isso realmente se tornar realidade. Então, se você acreditar, não é sobre, tipo, viver num mundo fantasia. Não, é sobre você realmente acreditar que isso vai acontecer e ponto final. Teve momentos desse ano que eu comecei a fazer vision board para cada mês, né? Eu não consegui fazer isso para todos os meses, não, mas eu fiz para alguns. E todos os meses que eu fiz um vision board e acreditei que realmente iriam acontecer aquelas determinadas coisas que eu coloquei nos vision boards, aconteceram todas as coisas. Assim, sem tirar nem pôr, aconteceram todas as coisas. Entendeu? Então foi, por quê? Porque eu acreditei e o melhor, porque eu coloquei nas mãos do Pai. Porque ele que cuidou de tudo e fez acontecer tudo. Enfim, essa forma que você tem que, né, agradecer, mesmo que você não agradeça a Deus, mas você agradeça ao universo, por exemplo, você precisa agradecer por já ter algo. E parar de ficar falando, mas eu quero tal coisa. Quando eu tiver X, em X posição, eu vou fazer isso. Isso é outra armadilha. Ficar falando, tipo, quando eu for tal coisa, eu vou ser outra coisa. Ou quando eu for tal coisa, eu vou ter outra coisa. Então tipo, tem muita gente que fala mesmo, de verdade, quando eu for rica, eu vou ser feliz. Gente, não é quando você for rica que você vai ser feliz. Quando você for rica, o que vai acontecer é que você vai ter facilidades, vai ter mais privilégios, né, digamos assim. Mas você tem que ser feliz no agora. Você tem que agradecer isso. Falar, eu sou grata por ser feliz. Eu sou grata por ser abençoada. Eu sou grata por ter liberdade financeira. É assim que a banda toca. As coisas não vão acontecer enquanto você continuar com essa narrativa de escassez, né, que eu já falei daqui também. Mas enquanto você continuar nesse pensamento, quando tal coisa acontecer, porque eu quero isso, já aceita que você tem, meu amor, agradece. Claro, mas eu não tenho. Finge que você tem.
finge que você tem até de fato você ter. Gente, sinceramente, não falha. Já aconteceu comigo e já aconteceu com várias pessoas próximas de mim que mudaram essa mentalidade, né? Mudaram esse jeito de pensar e as coisas realmente começaram a fluir porque elas começaram a acreditar que realmente iriam acontecer, ao invés de ficar só falando o que queria ou quando e não fazendo nada para aquilo de fato mudar. Não adianta também ficar só falando e agradecendo e não fazer nada. Vocês entenderam isso, né? E aí eu gostaria de trazer também outro versículo, que é Mateus capítulo 21, versículo 22, que diz assim: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Mais uma vez, praticamente a mesma frase que eu falei alguns minutos atrás, reaparecendo aqui novamente, né? Peçam de todo o coração em oração e acreditam que vocês já receberam. E tenham isso em mente também. Toda vez que vocês forem fazer uma oração, seja para pedir para Deus, para o universo, whatever, tenham em mente de fazer isso aqui. Não fala em voz alta, não fica falando em voz alta. Porque o inimigo, ele sempre dá um jeito de atentar, de descobrir as suas intenções. Ele consegue ler o lábio, ele consegue te ouvir, ele consegue ler as suas expressões, mas ele não consegue ler o que está passando na sua cabeça. Ele não consegue saber o que você está conversando com Deus, com o universo, dentro da sua cabeça. Então, façam isso dentro da cabeça de vocês. O inimigo não tem acesso a isso. Só Deus. É uma coisa assim, eu e Deus está em mim. Então Deus sabe exatamente o que eu penso. Ele sabe, até antes de eu pensar, ele já sabe o que eu estou pensando, sabe? Com esse versículo, eu queria só dizer que você não manifesta o que você deseja, tá? Você manifesta o que você crê. O que você acredita é o que você manifesta. Então aqui não é só sobre pensar positivo e etc. que vai acontecer e tudo mais. Não. É sobre você agir. A gente fala muito, eu falo na verdade, né, muito sobre agir aqui nesse canal, porque é exatamente a virada de chave é a ação, gente. No fim das contas, a ação, a convicção, a fé é o que vai mover vocês a vocês chegarem no lugar que vocês querem chegar. E a mesma coisa serve pra mim. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer que não se manifesta porque se repete frases. Se manifesta porque vive aquilo que você acredita. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário para eu saber se realmente mudou a sua forma de pensar, se realmente te ajudou em alguma coisa. Eu espero do fundo do meu coração que sim. E deixe seu like também. Então, hoje é dia 30 de dezembro de 2025, eu vou postar esse vídeo, vai ser o primeiro vídeo de 2026, eu acho que é o vídeo perfeito para começar 2026. E se você quer, né, parar de manifestar da forma errada, use 2026 para provar para você que existe a forma certa de manifestar. Pare de ficar realmente, né, só nessa questão da imaginação, comece de fato a agir. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse início de ano, que para mim é o final, mas para vocês vai ser o início. E que Deus abençoe imensamente vocês e o ano de vocês. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.